Bem-vindos à segunda temporada do Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Esta é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital Elizabeth Anderle. Somos aquilo que não esquecemos. Olá, eu sou a Rô do Engenho e esta é a segunda temporada do nosso Pod Memória. E nesse episódio, para falar sobre patrimônio alimentar, nós temos 3 mestras, na verdade. Porque nós temos uma pequena mestra aqui, uma griot aprendiz, que já veio toda paramentada com os seus lencinhos. Sou eu mesma. É você mesma. E que ela sabe muito, professora, também sobre os dotes culinários e as comidas de antigamente, que ela traz isso com uma proeza, como está aqui na mesa, com seus bolinhos, suas rosquinhas tradicionais. Fernanda Nadir da Silva. A Fernanda, do Zeca da Nadir do Zé Amante, se apresenta aqui para vocês. Boa tarde, alegre e feliz. E aqui nós temos a doutora Yolanda e a Salete, começando já dando as boas-vindas às nossas convidadas, apresentando a doutora, professora e enfermeira Yolanda Flores e Silva. Sabe que a minha avó era Dulce Maria, era para ser Flores da Silva, num documento dela também tinha, mas é Dulce Maria Pinheiro da Silva. Enfermeira, antropóloga, dona Yolanda, doutora, professora querida e amiga do Engenho do Sertão, realizou seu doutorado na UFSC, falei direitinho, na área da saúde, pós-doutoramento em turismo, com ênfase no turismo comunitário na Universidade do Algarve, lá em Portugal. Não é pouca coisa. Durante 25 anos atuou como parceira na organização do agroturismo comunitário de Santa Rosa de Lima. Em 2013, de 2013 aos dias atuais, é parceira e cooperadora desde 2018 da Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade da região do Algarve, onde apoia serviços que promovem o desenvolvimento do interior do Algarve, incentivando a inovação e a sustentabilidade. As áreas de atuação são projetos estratégicos ligados ao turismo e à gastronomia de base cultural, organização de eventos e programação cultural e apoio ao empreendedorismo local, professora da Univale, amiga, parceira e cooperadora também do Instituto Boi Mamão. Muito boa tarde. Boa tarde. Yolanda, seja bem-vinda ao nosso Pod Memórias, mais a segunda temporada. Sim. E a nossa próxima, Nossa mestra, outra mestra, Salete Pinheiro, além de mãe da Jana e avó da Marina, a dançarina do Mistura, do Alegria. É tanta coisa que isso aqui, ia faltar folha aqui para mim falar sobre essa pessoa. e as comidas que ela faz. E tudo mais. Meu Deus. Mestra Salete, intitulada mestra em Bombinhas pelos saberes culinários. E hoje esse é o tema, junto com a professora Yolanda. Bem-vinda, querida. Obrigada. Pronto, seguimos, Fernanda? Seguimos. O que nós vamos perguntar para essas mestras? Doutora Yolanda, professora, querida e amiga. Ixi, Patrimônio alimentar, não, pura sinceridade. Pura sinceridade. Patrimônio alimentar, Diga, que vem ao teu coração? o que vem ao meu coração? A tainha que eu comi na casa da mestra Salete hoje. Estava boa? Sim. Maria, muito gostosa. Né? Ela já nos ensinou como fazer, e é isso que eu acho interessante, porque até eu comer a tainha feita pela mestra Salete, eu não conseguia comer tainha muito bem, eu passava mal. E aí eu descobri que ela tira determinadas gorduras, ela sabe fazer todo um preparo
que faz com que eu me sinta muito bem comendo a tainha. Então, só para vocês verem que o patrimônio, ele é importante, mas a pessoa que prepara tem uma história. A forma como ela prepara tem uma conduta que pode fazer bem, muito bem, para uma pessoa como eu, que era sensível à tainha. Então, quando eu lembro de patrimônio e quando eu estou em Bombinhas, eu lembro sempre daquilo que a mestra Salete vem nos ensinando todo esse tempo, né? Como preparar, os sabores que ela coloca, os odores. A tainha dela é diferente. Então, quando você percebe isso vindo de uma mestra que tem toda uma história, aí a gente percebe que não só está comendo história, mas uma história bem contada, bem preparada, né, com know-how. Patrimônio também é a gente ter isso, descobrir essas pessoas como a mestra Salete, como uma referência de vida, de tudo que a gente é e deseja. Não, eu fiquei até curiosa agora. E da onde que vem tanta sabedoria? Pois então. Isso vem da mãe, da avó, da Não, vida. esse saber, pegando aqui a tainha, que a gente não comeu, mas a doutora comeu e disse que estava muito boa, a gente Hoje? acredita que não faz mal porque retira algum tipo de gordura. Como que foi aprendido? Como que sabe? Como que faz esse prato ser assim, ainda mais saboroso e mais saudável? Bom, eu sempre gostei de tainha, mas o mesmo problema que todos sentem, que depois de comer não tem vontade de comer mais nada durante o dia, a maioria das pessoas. Se escalada era gostosa com escama, imagina ela assada fresquinha com escama. Só isso. E Fresquinha. eu fiz sozinha, fresquinha, Só com sal. de uma forma que a gente traga ela da praia, enfim, no freezer daquele jeito que ela veio do mar, Aí é uma forma de permanecer ela fresca, do jeito que ela completamente, como se da fosse praia. pescada, certo? Até com areia. Sim. Até com Até areia. com areia. Daquele jeito que ela Sim. veio, e ela fica e vai inteirinha, com cabeça e tudo, pro forno. Aberta a só. barriga, com a farofinha com os miúdos E com sal. e com sal. Isso Sal são- grosso. Sal grosso. São saberes grosso. que a gente... E eu até quero aqui colocar um versinho. Hoje eu tô... Tá é mês de inspirada. outubro, Tá é o mês de inspirada. Pão por Deus, tem os versinhos do seu Atílio. No tempo que eu me criei, os alimentos eram apurados. Criei-me com açúcar grosso, mas muito bem trabalhado. O café que nós tomávamos no torrador era torrado, e na força dos nossos braços, no pilão era socado. Farinha dava trabalho, era de cansar o braço. Me lembro daqueles dias, em cada verso que eu faço, o cuscuz, o beiju e a coruja fazia esquecer o cansaço. Isso é saber popular, né? Isso é... E nesse livro, esse seu Atílio, ele tem... Aqui são os alimentos, tem usos e costumes e assim vai. Então, eu acho que essa nossa tarde aqui é patrimônio, é história, é memória afetiva com o alimento. E Com a comida ou o alimento, professora? Depois você me conta isso. Qual é a diferença de comida e alimento? Já posso contar? Pode ser agora? Bem. Tá. Tudo pode ser alimento, né? Então, assim, eu pego esse pãozinho, para mim, ele não é só alimento, ele é comida, porque eu aprendi a ver nele uma comida. Mas pode ser que eu vá para um outro lugar do mundo, e embora seja alimento, a pessoa vai olhar e vai dizer, não quero, não gosto. O que é isso? Não tenho costume de comer. E aí, para ela, esse alimento não é comida. Então, a gente tem que ver isso. A tainha que a mestra Salete fez hoje para gente. Quando a gente estava em Portugal, assim como aqui com ela deixou as guelras, deixou tudo. Quando você vai para Portugal, que come uma sardinha, vai com tudo da sardinha. Eles só limpam por fora e botam para assar na brasa. Assim como você pegou os miúdos, tudo. Para algumas pessoas como eu, isso para mim é sabor. O alimento que você fez virou comida. Para algumas pessoas, elas vão sentir nojo. Nossa,
deixou as entranhas do bicho aí dentro? Não quero. Isso não quero. É como uma pessoa que de repente se depara com gafanhoto. Eu tinha um amigo que ele comia gafanhoto assado na brasa e eu ficava olhando. Por outro lado, se eu comia um camarão na frente dele, ele só faltava vomitar, porque camarão para ele é barata do mar e ele não come barata. Viram a diferença? Sim. Não, inclusive nessa questão da tainha, nós temos aqui, durante o trajeto que ela chega até Bombinhas, temos tainhas que vêm da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande. Na Argentina ela não é apreciada. Assim como em Portugal tem muita tainha na beira ali no Cais do Sodré, ali onde perto ao Yacht Club da Torre de Belém. Ali, quando eu fui, eu vi muitas tainhas, mas também o povo não come. E são não pequenas. É apreciada, Isso, não é apreciada. Isso. Que interessante, né? De um lugar para o outro, como isso é diferente, assim, Isso. né? A questão alimentar. Por isso que a gente faz a diferença. Alimento tem em todo canto, mas nem todo alimento é comida. Nem todo alimento é comida. Tá, e qual a diferença, por exemplo, nós estávamos acostumados desde criança com o peixe da nossa praia e de Bombinhas. Quando tinha lestada, que era uma semana inteira com aquele vento que ninguém podia botar canoa no mar por causa do tempo, e dizíamos que lá estava uma lagoa e comprava o peixe. Quando a mamãe preparava o peixe e botava na mesa, era muito estranho o sabor. Não estou com fome, vou tomar café, Só vou porque comer era de banana. outro- Não, o sabor era completamente diferente. Mas esse lugar era mangue? Era perto de mangue? Tinha lama? Não tinha. Tinha o Rio Tijucas, que talvez... Isso. Então veja só, qual é a diferença? É aí que a gente vê a diferença entre um peixe do mar e o do rio e o do mangue. O rio e o mangue, eles acumulam mais o que a gente chama de lodo. E isso vai para a carne do peixe. Para que você possa comer esse peixe sem ter o gosto, você tem que colocar ele em descanso, eu diria, num local com água, em que ele possa estar repelindo esse lodo. A gente faz isso com caranguejo, com a ostra, inclusive em alguns lugares com marisco, você coloca com água. No Nordeste do Brasil, essa água leva farinha de mandioca. A farinha de mandioca, o bicho vivo, é colocado naquele tanque e ele começa a comer aquilo e começa a expelir o lodo. Depois disso, é feita uma limpeza, aberto o animal, no caso o peixe. Você retira o fel dele e o fígado, porque vão estar sempre amargos. E você faz, então, como faz com um peixe do mar, coloca o sal e põe para assar numa grelha, seja onde for. Isso tira parcialmente o sabor amargo, porque é um sabor amargo que vocês sentiam. A farinha. A farinha de mandioca, que tira- ela retira. Que tira esse sabor. Mas quando trazia, já preparava e a gente comia. Isso. Porque o peixe, quando vem na rede, ele já morre. Quando vem no anzol, já morre. Isso. Todo tipo de peixe que pescamos aqui, ele já chega morto em casa. Não é o nosso caso lá, e a gente tinha muito disso. Está falando E lá no Nordeste Ceará, do Brasil, Nordeste. e a gente vê isso também em Portugal, Sim. principalmente nos locais que têm uma certa história conosco. Aí a gente tem que ter cuidado, porque os açorianos, eles não tinham o mar para pesca artesanal. Não tinha. Era de alto mar. Mas eles traziam alguns peixes vivos, sim, tá? Porque alguns precisam estar vivos e eles colocavam em tanques com água. Então, o que eu vejo? A nossa necessidade de comer rápido, que era justamente, já saía morto do rio. Então, vocês pegavam todo o gosto amargo do peixe. Ou, às vezes, quando não era amargo, era um gosto de terra. É um gosto muito diferente. Diferente. Então, isso fazia a diferença de você não querer comer o peixe. Porque até o próprio fato desse curso, desse trajeto que a Tainha faz, ela vai se limpando. Isso. Até chegar aqui, por isso que quando ela chega em Santa Catarina, especialmente nessa nossa região, é o ponto próprio de consumo, onde ela tem a carne melhor e tudo mais.
Já passando mais para o norte, vai ficando mais magra, já vai desovando, né? E se vai comer uma tainha também lá no Rio Grande, que eu já comi lá, tainha saindo direto lá da Lagoa dos Patos, também tem um sabor diferenciado. Já não é igual a tainha que a gente come aqui fresca, né? Agora, falando também do peixe, de tudo isso, dentro da nossa tradição, haviam muitas salgas também aqui, né? Porque não tinham geladeiras, não tinham nada para armazenar o peixe, o pescado. E tudo isso voltava para o mar, que limpava das salgas. E o peixe comia que estava vivo. O que voltava para o mar? A limpeza tipo, dos limpava peixes os na peixes. salga? O próprio fato de limpar, de arrumar, de Voltava consertar pro o mar. peixe, os restos, né, do peixe voltavam para o mar. E trazendo essa parte de tradição, saúde, memória e identidade, Salete. Do peixe, um prato assim memorável que trazes lá da tua herança de mãe, de vó, algo que aprendesses com elas e que hoje em dia aplicas assim na tua culinária. Peixe com escama inteiro, como veio do mar ainda. Quero o melhor sabor, a Isso gente... independe, não só a tainha. Não só a tainha, porque a gente comia o parati, que era maravilhoso, não tem nenhum parati limpo, frito ou assado que tenha o sabor de um parati com escama. Se o parati prestava, a tainha também presta. E nunca ninguém me ensinou com a tainha. Eu só tirei conclusão por pelos outros peixes menores, Pelos né? Não. Mas a gente sabe Mas- que e da a tainha tem as várias variações, né? Tainha escalada, o peixe Sim, seco. com escama. né? Não se escala a tainha sem escama. Nem tem come. Não, o teu negócio é ter escama no peixe, né? Claro, é que Já tem- vi que tem que ter escama Ela no acha que peixe. tirou a É escama que- também muda É o que sabor tem do o peixe. sabor. Se tu tirar a escama de um peixe, tirou o sabor do peixe escalado, a tainha escalada, Olha, eu ou tainha sei que tirei fresca. a escama, mas tudo bem, eu acredito Mas que tá para sendo. escalar a tainha, tem que tirar a escama. Não, nem pensar, se escala pelas costas ainda. Todos os peixes se escalam pela frente, pela barriga. A tainha tem que ser pelas Ela fica costas pendurada e com escama com escama e salgada. e salgada. Esse é o Ou seja, escalado. bem no Tira a estilo, escama. olha só, esse é o estilo das mulheres de pescadores em Nazaré, Portugal. Aí verdade. nós vamos chegar Escala nesse pelas ponto ainda. costas, deixa as escamas, aí elas fazem varais na praia, e penduram os peixes. Exato, amarradinho na embira da bananeira, que a gente fazia aqui. A mamãe enchia o varal de peixe e depois guardava acumulado e era delicioso comer só fervido, com feijão, com pirão de água mesmo. Aham. É que a gente plantava arroz, tudo se colhia, né? Tinha arroz e tinha farinha que não faltava nunca. Os dois nunca faltavam. Só que era aquele trabalho. Era pilado no pilão igual A Salete soltando café. costuma contar que eram 3 coisas que vocês iam no mercado comprar. Fósforo, querosene e sal. Porque Isso. se viesse peixe, se hoje de noite vai a rede, dá uma chuvinha, molhou o peixe, amanhã de manhã a gente não comia aquele peixe porque estava com cheiro de peixe estragado. Sim. Então a gente ia buscar água na fonte de pote, lavava tudo no arguidal de um para o outro, que era sempre que se fazia isso. O caminho do poço era estreito, as cobrinhas estavam atravessando, a gente pulava, quando vinha para cima não dava de pular com o pote cheio, esperava ela passava, a gente passava, depois vinha para casa. Tinha que limpar todo aquele peixe, lavar e salgar de noite, porque senão no dia seguinte a gente não comia, ele já estava preparadinho para ir para o sol, ou se tivesse chuva ia ficar lá salgadinho, cuidado para que não tivesse gosto diferente. E o fósforo para as pombocas. Para as pombocas Fósforo, iluminadas, né? não, fazer o querosene, fogo, querosene. querosene para as pombocas, Sim. o fósforo para fazer o fogo, que não fogo. precisava muito, não fazia falta, porque a gente usava tanta lenha boa, Sim. que amanhecia sempre brasa, Uma a chaleira brasinha, estava né? sempre quente. De uma experiência dessa, assim, de salga de peixe, o meu avô, Adrião Pinheiro, ele tinha dentro do engenho um reservatório, que era uma grande salga, e ali, quando havia grandes quantidades, assim, de peixe, de lanço, quando o lanço era bom, pegava muito peixe,
ele reunia toda a parentagem e arrumavam o peixe, colocavam lá na salga e dentro ali de 2 dias ele levava todo aquele peixe numa lancha à vela para o mercado público de Itajaí. Para vender. Para vender. Ou trocar. Ou porque trocar. não- E dentro também não da se nossa, produzia aqui. da culinária tradicional, né? Não só a parte do peixe do mar, mas haviam muitas plantações de café aqui em Bombinhas, né? Inclusive ali na descida do Morro de Porto Belo, para quem ia caminhando para Porto Belo antigamente, eram os cantares das cantadoras das... Minha avó colhedoras- plantou lá um cafezal. Eu colhi muito café no morro da... Sério, Salete? Sim, O que lembras de lá? ali onde tem a pedra descansa, que ele diz que Descansa de fundo. Descansa de Diz que fundo. botava em cima da pedra, não sei como, porque o caminho não era daquele lado, era mais embaixo, Era e a mais pedra embaixo. ficava nas alturas. Mas ainda tem gente contando que o descansa defunto, porque botava o caixão de defunto lá em cima da pedra, não sei como. Isso não é verdade. Não, Colocavam claro que ao lado, não. descansavam ao lado da pedra, né? As pessoas que descansavam o defunto não estavam Já cansadas. estava descansado, meu Deus do céu, defunto já estava misericórdia, morto. Jesus. E o caminho não era em cima onde a gente passa, era embaixo. E a pedra ficava a pedra gigante ficava quando a gigante. gente olhava. Sim, sim. E, Então não tinha nem como e pôr o daquele caixão lá em cima. e subindo aquele caminho ali era o cafezal da minha avó. Era da sua avó? Sim, e tinha uma caverna linda, assim, onde a gente guardava o café, guardava a comida pro dia seguinte, tudo pendurado por causa dos bichos de noite não comerem. Olha Guardava só. farinha, café. E ali, lembras de alguma cantiga que se cantava nesses cafezeiros? Lembro, mas não vai querer que eu canto, né? Não. Vai que Não. não. Outro momento, então, outro momento. Então, nós Ai. temos o peixe, temos o café e, claro, que nós temos a farinha. É. Né, Você a farinha. esqueceu da farinha. E a farinha como patrimônio alimentar e identidade, doutora Yolanda? Isso. Bem, aí a gente tem que ter claro que é algo de todo o Brasil. Nós temos farinhas diferentes, modos de preparo diferentes, mas de norte a sul, qualquer lugar que você for do Brasil, a farinha existe. Ela é nosso maior patrimônio, tá? Assim como as plantações, né, os roçados com a mandioca, que pode ter nomes diferentes conforme o tipo, tá? O uso, mas é importante que a gente veja o seguinte, mesmo que aqui a gente não utilize, inclusive, aquele substrato que a gente tira da goma, quando a gente espreme, que sai aquela água, aqui não é muito utilizado. Não se usa. Em outros lugares nós usamos para fazer, inclusive, uma mostarda. Se chama arubé. Assim como a gente pode pegar aquela massa ainda com a água, e a gente chama de puba, e fazer bolos e biscoitos. Mas o que é importante disso tudo? Em cada lugar, a gente descobre uma arte para a mandioca. Uma função para ela. Depende muito da população que está ali. A única coisa que é comum no Brasil todo, ainda que seja diferente na sua essência, é a farinha. Então eu posso encontrar uma farinha mais fina aqui, Sim. assim É o como nosso posso caso. encontrar uma mais caroçuda no norte, outras que podem ser temperadas. Aqui no sul é raro a gente temperar a farinha, temperar com pimenta, Açafrão, tenho visto com açafrão. mas é uma novidade É uma moderna, novidade nova. do momento novo daqui, porque a gente tem bastante açafrão aqui, mas não é comum, por exemplo, não era comum, por exemplo, há 5, 10 anos aqui em Bombinhas, o açafrão, dessa forma. Agora, a gente encontra também a mandioca, ela é, eu diria o seguinte, a plantação de mandioca, onde quer que ela esteja, ela é a maior referência indígena também que nós temos no nosso povo. Ainda que outros povos que tenham vindo para cá tenham feito modificações, adaptações à sua história, a base é indígena. Essa é a base. E essa base, ela sofreu alterações conforme as pessoas. Vamos supor aqui em Bombinhas, vocês gostam de um tipo de farinha. Azeda. Isso, azeda, fina.
Não, Não? azeda. Só A azeda? fina é mais do interior. A nossa é azeda. É azeda. E o que vocês chamam de azedo? Azeda porque ela tem que passar por um processo na prensagem de mais de 2 dias. Ela não pode ser aquela que prensa no mesmo dia Normalmente já vai. deixa 4, 5 dias, né? Ela tem que fazer essa Sim. pequena fermentação, Tá. né? Então, aí isso já vai dar o azedinho. Como nós temos o polvilho azedo e o polvilho doce. Tá certo? Então, daí vocês veem como as bases de vocês são indígenas, porque é isso que o indígena faz. Se você deixa, inclusive, o processo mais um pouco, você tem, inclusive, uma bebida indígena à base de mandioca, que é um tipo como se fosse o licor da consertada. Vocês não inventaram o licor da consertada? Então, existe uma bebida fermentada que depende do tempo que você deixa essa massa, e esse azedo que você chama, ele pode, inclusive, ficar alcoolizado. Porque no processo de fermentação, a própria água, o sumo da mandioca, ele pode ser tóxico, né? No Sim. período até de 7 dias, ele pode matar, pode até ser fatal, Por isso né? que a gente cozinha por 7 dias, tá? Para a gente poder fazer qualquer produto daquele líquido, por isso que o perigo é, às vezes, as pessoas que trabalham com isso, botar no rio, mata todos os peixes. Como mata o gado também, Como quando mata saiu. o gado. Quando isso. saiu E da essa prensa. bebida, você, aonde que você já Veja tomou, só. já provou? A gente tem essa bebida onde tem indígena. Aqui mesmo, os indígenas guaranis, tanto da Palhoça como de Biguaçu, eles ainda têm essa bebida entre eles. Não é algo que eles sirvam para os outros. É um licor, eu chamaria assim, uma cachaça de mandioca, porque é forte. Mas usam em rituais deles, provavelmente. Antigamente em rituais. Festejos. Hoje, isso, festejos. Hoje nem tanto. Eles têm sempre um pouco para uma visita, para uma demonstração, tá? Mas já não existe como antes, porque eles têm poucas roças. Aqui nós temos, na Palhoça, ainda tem uma roça grande, que inclusive houve uma ocasião que eu visitei com alunos da Univale, assim como a gente teve uma roça em Biguaçu, no terreno que eles têm ali. Mas hoje eu já não sei como estão essas roças. Isso que eu estou falando para vocês tem mais de 5 anos, mais de 10 anos até para alguns lugares. 5 anos que eu fui entre os guaranis. Mas é uma bebida importante, o que mostra que vocês têm uma referência indígena forte, porque a farinha deles, elas também tem que ser mais ácida, tá? Aqui nós temos muito essa mistura, né? Eu acho que o próprio engenho de farinha, ele traz esse conjunto, esse coletivo entre os que vieram aqui povoar, entre o povo afrodescendente que foi escravizado no trabalho, quanto o indígena no saber do cultivo, no domínio do cultivo E do da fazer a mandioca, farinha. E do fazer a farinha. Eu acho que o refinamento veio com as engenharias, né? Ela Gente. mais fina, no caso. Essa Eu diria até é uma só mesa pra, que eu só escuto. porque só para complementar, vocês sabem eu diria para tudo. você que é o seguinte, Maravilha. nós temos o engenho de farinha como uma tecnologia social, tá? É o que nós chamamos hoje na universidade. Isso é uma tecnologia social. Por quê? Porque ela nasceu das comunidades. Ela não nasceu de um empresário. Você tem isso a partir de comunidades indígenas, depois vieram os grupos açorianos, os italianos, os alemães e todos os mais que fizeram algum engenho. E eles aperfeiçoaram e adaptaram conforme o que eles consideravam comida. Então, por exemplo, vocês uma vez me falaram, eu não sei se é o cuscuz ou é o beiju de vocês, que vocês misturam com a farinha do amendoim. Qual é deles? O Não, beiju. O beiju. É. Pois então, isso é único, muito de vocês. Ou seja, vocês tinham amendoim, vocês faziam a farinha do amendoim, vocês aprenderam a fazer a mistura. Então, assim, juntou um saber indígena com o saber dos povos que aqui começaram o município de vocês. Né? Essa mistura deu um diferencial, A gente sabe que não a é base utilizado, alimentar aqui isso. É indígena e... que não é utilizado por todo mundo, tá? Por exemplo, se eu falar isso para minha mãe, que trabalhou em engenhos, que elas chamam lá de casa de farinha, onde ela mora, no Ceará, ela vai dizer,
farinha de amendoim? Por quê? Porque lá tinha uma outra história. Junto com os indígenas tinham outros povos, inclusive holandeses. Olha só para você ver como a coisa vai se misturando. Mas aqui nós também temos a farinha de amendoim. Sim. Aqui ela é feita mais especificamente no período da Páscoa, né? Aqui trazendo já essa linha da farinha, Salete, a nossa coruja de massa é um patrimônio, né, Salete? É boa, né? É boa, né? Então, E falem o que dessa vai coruja. nessa coruja de massa, Salete? Cravo, canela, erva doce, gengibre, que não pode faltar. Não pode faltar gengibre. É quase açúcar xarope, né? e açúcar. Agora, professora, deixa eu perguntar, entrando nessa agora. Por que essas especiarias chegaram aqui? Que muita coisa. A consertada também tem especiarias. A rosca de massa, cravo, canela, gengibre. Os portugueses, né? Os açorianos, Sim. que são portugueses de ilha, né? Do litoral. Das ilhas. A gente tem que sempre lembrar que Portugal tem as suas ilhas, né? Então a gente tem o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, né? São portugueses. E esses receberam essas especiarias da Índia. Então a gente tem que ver o seguinte: quando a gente pega qualquer coisa, tem que pensar nas navegações. Os portugueses são para nós o equivalente ao que foi os russos e os norte-americanos com relação à ida à Lua. Porque quando ninguém ia para lugar nenhum por medo, eles saíram nas caravelas, por vários motivos, os econômicos são os principais, circulando pelo mundo. Então a nossa cana-de-açúcar, por exemplo, ela veio da Índia, passando pela China, Ilha da Madeira, Pernambuco, Brasil, e depois todo o Brasil. A mandioca, ela não é só nossa, também fez toda essa circulação pelo mundo. De onde veio? Olha, existem, eu diria assim, controvérsias. China, Angola, tá, que são grandes produtores. A Tailândia é um grande produtor de mandioca. Hoje é maior do que o Brasil. Então a gente vê o seguinte: alguns desses produtos existiram em todos os cantos, mas podiam ser usados ou não como comida. Que aí é que faz o diferencial de ser reconhecido. A gente reconhece algo quando passa a transformar de alimento para comida. Teve lugares no mundo que a mandioca nunca se tornou comida. E tem lugares como o nosso que os indígenas viam um potencial, aprenderam a tirar aquela parte que pode ser tóxica e passaram, e se espalhando pelo mundo, mais de 200, eu diria assim, comunidades indígenas que nós tínhamos, e a mistura disso com o conhecimento português, o conhecimento espanhol, o conhecimento oriental. Nós tivemos muitos orientais aqui. Então, essa nossa comida, toda a nossa história, ela é nossa e de todos. Ela é global. Eu estou falando de algo que é nosso, mas eu tenho que ter na cabeça que em algum lugar do mundo, alguém também já fez isso aqui. E diz que é dele. Então, por isso que a gente tem que ver o mundo como uma grande irmandade alimentar. Não existe nada só nosso. É de todos. Agora, em alguns lugares, infelizmente, isso falta para a maioria das pessoas. O egoísmo, a questão econômica, empresarial, que tira o direito das pessoas de transformar o que tem de alimento em comida. E professora, e para você, qual é a comida da tua memória afetiva que vem lá do Ceará? Veja só, meu pai, ele é descendente de africano do Senegal, né? Então, o arroz sempre foi importante para ele. E não é uma comida do Ceará que eu tenho na memória, mas eu tenho na memória o cuscuz de arroz preparado com um pouco da goma da mandioca. E ele preparava pela manhã para ser o meu café antes de ir para a escola. É feito no vapor, tá? É claro que lá a gente também tem um cuscuz de milho, mas essa é a minha maior lembrança, porque não era minha mãe que preparava o meu café da manhã. Era o meu pai. Ele levantava mais cedo do que todo mundo, seja para preparar uma tapioca, seja para preparar esse cuscuz de arroz, ou uma banana cozida,
ou ainda uma batata doce, ou ainda um aipim cozido, para a gente comer de manhã, porque nós não tínhamos pão de mandioca. Igual Aliás, aqui. o pão Aqui também. de farinha de trigo, aliás. O aipim também Então é vocês vejam o seguinte, a comida que traz lembrança, ela é memória, e a gente tem que ter claro que existem dois tipos de patrimônios. Existe um que eu considero o mais importante, que é o patrimônio do povo. Às vezes a pessoa me diz assim, Yolanda, mas não é um patrimônio da Unesco? Eu digo, eu não estou nem aí para a Unesco, me desculpem. A Unesco não sabe a minha história. Não sabe a tua, nem a tua. Sabe só partes dela. Me interessa aquilo que a população considera a sua comida. Isso para mim é mais importante do que tudo. Isso para mim é patrimônio. Patrimônio imaterial, que conta a minha história e a tua, e a gente se encontra nela. Nós nos encontramos nela. Hoje, por exemplo, o nosso grande encontro foi no pirão que você fez para a gente comer com a tainha. Aí nós tivemos, na minha família não Deu tem até tainha. Ah, Não tem tainha. Mas o Dando pirão fome e sede. nos conectou. Você aqui, eu do Ceará, mas o pirão é nosso. Ele está aqui, ele está no Rio de Janeiro, ele está em qualquer lugar. É o que nos conecta e as pessoas às vezes não se dão conta. Nos conecta, inclusive, com Portugal, com a sua sorda, que é um pirão de pão. Ah, E eles vamos chegar aprenderam nisso aí a também. comer o pirão de mandioca porque aqui não tinha pão. O pão deles. E aí eles começaram a ver que a gente fazia uma coisa parecida. Né? Às vezes mais líquida, às vezes mais dura. Isso nos conecta. Claro. Então, ainda que eu tenha o cuscuz de arroz como a minha referência, mas hoje, morando aqui há mais de 43 anos, o que que eu vejo na minha história? Conexões completas o tempo todo, Ceará, Bombinhas, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. E trazendo toda essa alimentação saudável, né? Que isso é o que a gente tem de patrimônio assim alimentar, né? Uma alimentação saudável. Alimentação, como a doutora Yolanda falou, do aipim cozido, da batata doce cozida, da tapioca, que também vem da mandioca, e aqui também, né, Celeste? Sim. O aipim, batata doce fazem Tudo muito isso. parte O beiju, da nossa vida. café O da manhã, beiju, No café da no manhã. café da manhã. Eu quero até trazer, essa semana eu participei de uma palestra sobre o autismo, e hoje em dia nós temos muito mais assim casos, né, dessa situação do autismo, e vem muito pela base alimentar. A mudança alimentar, a mudança de convívio social, de convívio em comunidade tem afetado e tem contribuído para o aumento do autismo, porque o autismo não é uma doença, né? Então, ele é uma diferença na sociedade, Eu diria né? para você, Mas a inclusive, o alimentação- seguinte, Por causa da sempre alimentação. existiu. O diagnóstico é que saiu agora. Sim. Que é a novidade. O nome. Mas assim, a gente sempre teve pessoas diferentes e por serem diferentes, elas sempre foram desprezadas, magoadas, discriminadas e às vezes até mortas. Verdade. Então assim, isso sempre existiu. Agora a gente tem um diagnóstico. O que me assusta nesses diagnósticos todos é que as pessoas estão sempre culpando pessoas. O hoje. Eu diria para você que essa culpa do hoje, se a gente pode colocar, é mais no que a gente desaprendeu a ter como família. Eu fico vendo que assim, meu irmão, por exemplo, eu poderia considerar ele um autista hoje, pensando lá atrás como ele se comportava. Se fosse hoje, era psicólogo, pedagogo, né? Tudo querendo corrigir meu irmão. Meu pai só olhava para ele e ele corrigia na hora. Meu pai não batia em ninguém, jamais. Mas ele lançava aquele olhar que dizia assim, para, daqui a pouco a gente conversa. Eu fico vendo que
ninguém quer frustrar ninguém, tá? Você às vezes coloca uma comida deliciosa na mesa, mas o filho prefere uma comida que seja comprada fora. Não é que eu acho que não possa comprar comida fora. Eu adoro, quando eu estou com preguiça, comprar comida fora. Mas eu vejo assim, eu não tenho mais quem possa, inclusive, me ensinar sobre a comida. Tá todo mundo no celular. Tá todo mundo na televisão. Meu pai, eu fui acostumada com um pai e uma mãe que a gente terminava de comer e eles perguntavam: como foi o teu dia? O que você fez hoje? Como foi a Era as escola? conversas Como foi a escola? Havia o tempo, né? Se dava Isso. o tempo. Isso tudo às vezes com É. um chazinho, um suco, né? Não se fala Uma mais como comidinha que era antigamente. colocada ali para a gente ficar. Sim. Hoje as crianças, tem criança que não sabe de onde vem a galinha. Eu já tive uma aula, uma aluna minha, a gente começou a falar e ela disse: professora, eu preparei um cardápio vegetariano. E aí me trouxe um sanduíche de galinha como parte desse cardápio. Eu digo: querida, você fez um sanduíche de galinha e outro de ovo. O teu cardápio não é vegetariano? Total, professora. Eu só não sei qual é a planta que dá o ovo. Sim. Meu Deus. Isso foi numa universidade. Eu só não sei qual é a planta que dá o ovo. E naquela hora, eu disse: eu tenho que me controlar, eu sou pornográfica, eu tenho que ficar quieta. Senão eu vou ter que contar de onde vem o ovo agora, eu tenho que um pouquinho, calma. Respira. E aí eu fui falar: olha, primeiro, o ovo não é vegetal porque ele vem da galinha, que não é um vegetal. Mas a gente compra numas caixas de isopor depois que a galinha é morta. Então eu fico vendo que isso também acabou. né? Mas felizmente a gente Está recuperando. está recuperando e assim, a Fernanda é uma senhorinha jovem. Obrigada pela senhorinha. E que ela, me toca. ela tem essas práticas ainda no seu cotidiano. E na casa-escola, que é um espaço onde ela repassa esses saberes. E uma dessas práticas aqui, sim, que eu não quero perder e procuro levar assim para os jovens aqui da comunidade José Amândio também, que fazem parte do projeto, é esse costume de fazer uma rosquinha de polvilho ou rosquinha com a massa da mandioca. Esse pãozinho que não é o pão de queijo, é um pão de croste, que é o próprio queijinho que a gente faz. Então fala o que é o croste. O croste é o primeiro leite da vaca, né? Que aí passa pelo processo ali, né? De separar o soro da parte consistente com limão e sal. E aí a gente escorre num paninho e já vai dali de um dia do outro, já vai estar pronto o nosso croste. Eu não sabia que era, você chamava de croste. De croste. Da onde eu vim já era outro nome. A parte também de assar num forno a lenha, né? Tudo isso. Esse saber, por mais que tenhamos tecnologia, micro-ondas, forno elétrico e coisa arada, mas esse hábito assim primário que a gente tem do manuseio com o alimento, do manuseio com as forças todas da natureza e da água, do aproveitamento que se tem disso tudo. Hoje eu tenho uma rocinha onde toda a minha verdura, os meus temperos, eu extraio dessa rocinha, pelo cultivar a terra, por ter essa conexão com aquilo que realmente nos alimenta, tanto o nosso ser quanto o nosso físico. E não é nem retomando, porque ela não deixou de fazer isso com a família em casa e com os pais também. Então, eu acho que isso para nós enriquece muito. E as crianças que passam pela casa-escola e que hoje ela está dentro de sala de aula, Fernanda. Hoje estou na então, sala ela de não aula. Deixa de repassar isso. Isso. E já assim, para a gente encerrando esse nosso pó de memórias, né? Trazendo o patrimônio alimentar, trazendo a mestra Salete com o seu conhecimento, com a sua culinária, a mestra e doutora Yolanda com tanto saber, com tanto conhecimento, com tanta experiência, com tantas degustações pelo mundo afora. Esse patrimônio alimentar
na comunidade. Para nós finalizarmos assim, qual a importância? Eu sei que a senhora também, nesse seu trajeto em Santa Rosa de Lima, onde trabalhou por diversos anos e hoje as próprias pessoas de lá, com seu patrimônio alimentar, acolhem as pessoas, mostrando também aquilo que elas sabem, aquilo que elas aprenderam e aquilo que elas cultivam, né? Só para a gente encerrar esse momento, doutora. Veja só, falar de patrimônio não significa esquecer o que está mudando no mundo, mas é mostrar que existem alternativas e possibilidades, tá? Eu não quero que a pessoa fique com fogão a lenha num apartamento, porque não vai ter condições. Mas eu quero que ela entenda que tem uma história sobre esse fogão que é importante para o alimento que nós consideramos como patrimônio. Também não é obrigado todo mundo a achar que o patrimônio é maravilhoso, como eu acho, mas que pelo menos respeite essa história, tá? Você não precisa gostar da rosquinha, mas você precisa entender que ela existe, que ela alimentou famílias, que ela foi importante para aquela comunidade. E se a comunidade chegou agora, século XXI, 2025, é porque essa história me fez chegar até aqui. Então eu não quero que as pessoas achem que eu tenha que esquecer o micro-ondas ou qualquer coisa moderna que possa ter para fazer o seu alimento. Mas eu quero que elas lembrem que essa história é a minha e a história delas. É ela que dá sentido e orgulho ao que somos enquanto brasileiros. Somos brasileiros com uma história alimentar fabulosa, que não é só nossa, ela é do mundo, ela cresce, ela se adapta. Nós temos isso aqui enquanto tecnologia social. A tecnologia social é a história da comunidade mostrando aquilo que é importante. Isso aqui é uma tecnologia social. Esse alimento é uma tecnologia social. Esse recipiente é uma tecnologia social. Então, mais importante do que tudo é eu me sentir como parte disso porque sou brasileira e me orgulho de ser brasileira. Que maravilha! A gente já está terminando essa beleza de aula. Olha, eu acho que ficaríamos mais tempo. Uma delícia de conversa, né? Delícia, uma isso delícia não é de sabores pó e tudo mais. Pó de memória. É um pó de memória mesmo. Esse é para registrar, pó de memória. E para dar fome quem não está só ouvindo. agradecer, como com tudo isso, eu tenho aquela frase nossa que veio do amigo Santiago Assef. Somos aquilo que não esquecemos. Então, nós temos mais alguma coisa que faltou, né? Ou não? Não, os temperos. Só dei ali uma salpicada ali na hora da minha horta. A diferença dos temperos de Santa Catarina com que Portugal. tem o canteiro que teve até um livro, Rô. O livro sim. da Salete, do Jardim dos Canteiros da Salete. E cadê o livro? Vai perguntar para mim. Por favor, traz o livro da mestra. Bruno! Do Jardim da Mestra. Tá, Bruno, se os temperos vieram, que não tinham muito tempero aqui, eles vieram, né? Da Índia. Da Índia, tá. Ai, tipo obrigada. cravo. Tipo cravo, Jardim da canela, tá? Canela também. Canela também. E como veio a semente? Olha, tudo isso veio em navios, veio já inclusive secos, porque na Índia isso já era trabalhado por eles, tá? Mas eu acho que depois descobriram que aqui também tinha árvore de canela. Não, mas veja só, a Não, nossa mas tem canela do mato e tem canela de casa. Eu Isso. tenho canela de casa. A Que é gente foi se gigante. dando conta que nós tínhamos coisas parecidas. Por exemplo, o pau-brasil. Ele não é brasileiro, Ai, não diz isso, doutora. chinês. Na China tem Não. pau-brasil. Ó, antes da gente já tinha pau-brasil por lá. Então, assim, somos uma aldeia global, com povos circulando. Às vezes, o condimento vinha porque eu comprava, mas ele podia vir pendurado na roupa. Caía aqui e de repente dava certo, crescia. Olha só. É que assim, ó, no tempo da avó, que a gente não tinha as coisas na vendinha, a não ser esses 3. Querosene, sal e fósforo. O resto tudo se plantava. E a noz moscada devia ter uma vendinha que vendesse essas coisas, né? Sim,
Porque, Tudo por da exemplo, Índia. o que a avó fazia, que me deu a receita quando eu tinha 9 anos, é peixinho de farinha de mandioca, com melado. Uhum. Peixinho, aquela planta. Peixinho, porque... Não, um biscoito. Ah, um biscoito. Peixinho, porque naquela época não tinha forminha como tem hoje. Hoje, se eu quiser, compro 100 forminhas de modelos diferentes e tamanho, inclusive na internet, se pedirem, né? Porque eu não Isso. sei, eu não faço isso, né? Ainda bem. E tá. Como eles usavam a lata da querosene para fazer a forma de pão, a forma de cuca, e sobrava os beirados da lata ou de uma lata de azeite comum, na época que não tinha plástico, fazia o peixinho que era o mais fácil que tinha. Peixinho cruzou uma latinha para um lado e para o outro, o peixinho estava pronto. Eu mesma fiz bastante Esse peixinho. era o molde, então, do... Não, do peixinho do biscoito, era Do só biscoito, era peixinho só o molde. de farinha de mandioca. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer um pó de memória só para falar das receitas da Mestre Salete, porque ela já tem no E nesse jardim livro dela tem muitos condimentos. temperos. E Muitos aí temperos. farinha de mandioca e melado, cravo, canela, noz moscada e gengibre no peixinho. Tudo é internacional. Tudo internacional, gente. Meu Tudo diferente. Mestra, queridas. Agora, a gente Agora aprendeu. Acabou? A gente aprendeu Agora a plantar acabou. e a Mas usar. não tem Não. um presente que chegou pra Gengibre já professora? tinha. Pois então, Mas Bruno. Gente, chegou um presente aqui para nós Ah. no Pó de Memórias que não Sim, pode faltar. É um pão por Deus. Nós estamos... Vamos ver para quem que ele está vindo endereçado. Doutora Yolanda, por favor, aqui. Tem as honras com um bilhetinho e tudo. Deixa eu ver da onde que ele vem. Ah, da Rúbia Melo. A Rúbia Melo mandando aqui um pão por Deus diretamente para encerrar aqui o nosso Pó de Memórias. Olha só. Qual é o verso? Lá vai meu pão por Deus, uma tradição de bombinhas, levando o cheiro da nossa terra, o sabor de nossa cozinha. E Yolanda, receba esse bolo com amor e emoção, feito pela Rúbia Melo, para tocar teu coração. Que a amizade seja doce e o carinho nunca se vá. Que cada momento vivido vire um pó de memórias para contar. Que maravilha. Olha E com só. Pão por Deus, nós já comemos quase todo. Você mandou hoje, a gente já comeu Já de manhã foi. no café da manhã. E Lindo, com maravilhoso. esse pão por Deus, então, A gente nós agradece e até o próximo Pó de Memória. Muito obrigada. Bem vocês isso. duas. guardamos a vocês. Feito. É claro que isso eu vou levar para casa. Não, dessas você leva inteiro, porque o da Salete está ali, nós vamos tomar café agora. Pois então, é hoje até o final do mês. Deus, tenho até medo. Mas tem uma coisa, se eu deixo, eu posso até deixar